Deu? Beleza, deu. Bom, pessoal, então, oficialmente, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa palestra de hoje, ao nosso grupo de estudos. Eu estava conversando com o professor Alberto, esse grupo de estudos de hoje, uma continuação do grupo de estudos anterior, que foi sobre BPC na parte administrativa. Então, hoje a gente vai tratar de processo civil previdenciário com ênfase em BPC. Então, quero dizer que o professor Alberto seja muito bem-vindo, ele já é nosso amigo, já é de casa, e essa live, né, então é muito bacana que a gente congrega pessoas de várias regiões, enfim, está aberto, né, ao Brasil inteiro e até de fora, que todos se sintam em casa e sintam-se muito à vontade para participar, para trazer suas dúvidas, para perguntar, para expor casos, esse é o momento, né? Então vamos aproveitar bem esse tempo que a gente tem aqui hoje, tá? Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o professor Alberto, para que vocês aproveitem ele falando, e não eu. Seja bem-vindo, Alberto. Bom, então, boa noite a todos, a todas as colegas aqui que estão presentes, especialmente eu agradeço o convite feito pelo grupo de estudos, é um prazer enorme estar aqui, perto de, a maioria considera como amigos próximos, né? A gente se conhece pessoalmente, é sempre um prazer, e vamos aprender mutuamente. Com certeza, sempre a ideia é essa, né? A gente aprender mutuamente. Então, já estamos entre amigos, não tenham vergonha de expor as situações, eventualmente uma dúvida. É melhor a gente perguntar entre nós do que pagar mico no recurso, pagar mico na sentença, né? Explicar para a pessoa por que não deu certo o processo, né? Afinal, nós estamos num jogo de xadrez. Então, vamos lá, meus caros. Então, estava conversando com a Silvana para a gente fazer uma coisa bem descontraída, né? Nada de formalidades, porque a gente está diante de colegas que entendem da matéria, né? Então, como a Sil já me colocou, já estudaram a parte administrativa, né? Relacionada ao benefício de prestação continuada. Então, eu paro da premissa que nós conhecemos bem o direito material aqui, vou focar mais na parte processual. Bom, então, eu vou começar, pessoal, já que a Sil pediu uma coisa prática mesmo, então eu vou começar expondo um processo para vocês, e de lá a gente começa a destrinchar algumas coisas. Então, eu vou mostrar para vocês um laudo de constatação, tá, do aspecto socioeconômico do LOAS. Como vocês sabem, né, o benefício de prestação continuada ele tem previsão constitucional, né, tem previsão constitucional lá no artigo 203 da Constituição, quando fala da assistência social. E ele fala que será assegurado, né, um salário mínimo para quem comprovar que é idoso ou PCD, bem como a comprovação do requisito econômico que na Lei 8742 de 93 é a renda inferior a um quarto salário mínimo. A gente sabe que na prática, no que tange ao requisito econômico, entenda uma coisa, por que existe o requisito econômico? E aí eu quero que a gente possa conversar sobre isso. Por que é tão rigoroso o Poder Judiciário quanto a isso? Isso é bom a gente saber, porque nós temos que explorar isso nas nossas peças, justamente para desconstruir o que costumam falar contra os interesses dos segurados, dos dependentes e dos beneficiários do BPC. Meus amigos, a Constituição Federal, a assistência social, onde está o BPC, ela está lá no título 9 da Constituição, a partir do artigo 193 da Constituição. E eu sempre exploro isso, por quê? Porque a gente sempre tem que estudar uma norma de forma conjunta, nunca de forma isolada. Diz lá, né, o seguinte, nenhuma norma, nenhuma regra de lei, ela está isolada. Ela está dentro de um contexto de normas. É o que a gente chama de interpretação sistemática de normas. E quando você entende em que contexto ela está inserida, a gente consegue argumentar um pouco melhor as coisas. Essa previsão está lá no artigo 193 da ordem social. E lá diz lá que os princípios gerais da ordem social é o bem-estar, o primado do trabalho e a justiça social. Senhores, justiça social, bem-estar.
quem vai definir o que é bem-estar e justiça social vai ser quem? Vai ser a jurisprudência, vai ser a doutrina e, obviamente, no que tange a previsões expressamente previstas em lei. Lá no 203, ele traz a previsão do salário mínimo para determinadas categorias de grupos sociais. Idosos, PCD. A questão é, pense em uma coisa, qual que é a média do valor do benefício previdenciário no Brasil? Qual é o valor que a maioria das pessoas que estão na Previdência costumam ganhar? Salário mínimo. Basicamente, 73% ganha salário mínimo. Quanto paga o LOAS? Salário mínimo. Qual é a diferença de previdência e assistência? Previdência contribui, em espécie, geralmente, em dinheiro. O LOAS não precisa. Por que então, há um rigor grande para quem recebe o benefício assistencial? Aí está a resposta. Você não acha que é uma certa, aspas, diferença entre quem contribui, ganha salário mínimo como renda, trabalha todo mês e ganha salário mínimo? Ele vai ter descontado 7% da renda para contribuir para a Previdência. Enquanto que a pessoa que estiver recebendo assistencial não contribuirá para a Previdência. É dizer, eu posso afirmar que quem ganha o LOAS, o BPC, vai ganhar mais, inclusive, de quem ganha uma renda de salário mínimo nativa, porque ele tem descontado 7%. Então, causa uma certa contradição, e aí entenda por que há o rigor. A exceção, pessoal, a exceção é de quem não contribui. A regra é que tem que contribuir. O 201, na Constituição, ele fala que a Previdência tem caráter contributivo. O 193, na qual está inserida a Previdência e a Assistência, fala primado do trabalho. Primado do trabalho significa dizer a importância do trabalho. É do trabalho que se tira a renda para poder pagar os benefícios previdenciários, assistenciais. Então, entenda de uma coisa assim. Por que há um rigor na apuração do requisito econômico? Porque ele tem que ser exceção, ele não é regra. O estado do bem-estar social, como o artigo 193 do Brasil, da Constituição brasileira, ele prega o seguinte: nós vamos ajudar quem não tiver condições de contribuir, mas haverá requisitos mínimos para isso na forma da lei. A 8742 de 93, essa é a lei. E como essa lei, ela traz um requisito econômico de 1/4 de salário mínimo para baixo, essa questão teve muitas interpretações, até que chegou no Supremo, né? Até que chegou no Supremo, o tema 27, e eu vou colar no chat para vocês acompanharem, tá? Vou colar no chat aqui. O tema 27 declarou inconstitucional o requisito econômico de 1/4. Entenda uma coisa, meus caros, e o que a gente sempre fala nas aulas de processo. A grande questão, quando a gente estuda precedentes, jurisprudência, é que a grande maioria só lê o que está no chat aí. Só lê a tese fixada. Só isso. A maioria que conhece jurisprudência só lê a tese precedente. O problema, pessoal, é que na teoria de processo de precedentes, muito se fala assim na doutrina, que o que vincula o magistrado não é a tese, é a razão de decidir que deu origem à tese. E aí, quando você lê o voto que deu origem ao tema 27 do Supremo, você vai entender por que o Supremo declarou inconstitucional. Por quê? Aqui está falando que é inconstitucional. Então, peraí, você aprendeu na universidade. Quando se declara inconstitucional uma norma, eu estou revogando a norma? Legal? É a pergunta que eu faço a vocês. Quando o Supremo declara inconstitucional, eu estou revogando uma lei? Não. No Brasil, só revoga a lei outra lei. É só o Poder Judiciário que pode revogar. Então, o que acontece quando o Supremo declara inconstitucional? Ela perde a eficácia. Ela perde a eficácia, mas não é revogação. Ela continua existindo. E aí vamos entender uma coisa.
O artigo 927 do CPC fala sobre precedentes vinculantes, precedentes obrigatórios, precedentes qualificados. Só que, quando o Supremo, e está lá no 927, inciso 1, quando o Supremo declarou inconstitucional, pessoal, juízes e tribunais. A minha conexão deu instabilidade na minha conexão, então vou repetir os últimos 15 segundos, tá? Eu recebi a mensagem aqui do Zoom. Então, beleza, vou repetir. A questão, pessoal, é o seguinte, que no CPC 927, artigo 927, quando há um precedente obrigatório que está lá, ele só vale para juízes e tribunais, não vale para o Poder Executivo. E é por isso que o INSS continua indeferindo toda vez que houver superação do requisito econômico de 1/4. Nem que seja por 1 centavo, o INSS vai indeferir. E aí o pessoal fica revoltado. Pô, mas o Supremo já declarou inconstitucional? Por que continua isso? É porque no Brasil nós temos o sistema da separação de poderes, tripartição de poderes. Não é? Então, vocês já estudaram a parte administrativa, e aí eu vou trazer para vocês agora, já colocando a matéria, eu vou colocar o laudo de constatação de um processo, tá? Então, como eu estava falando agora há pouco, o tema é esse, tema 27. Beleza. Ao mesmo tempo, eu já vou aproveitar e colar, porque na hora que eu abrir, eu não vou conseguir mostrar isso para vocês. Então, eu vou colar para vocês o que o STJ decidiu sobre o mesmo tema do STF. Tema 185. E este sim, este eu afirmo de antemão. Pouquíssimos advogados usam esse tema. Pouquíssimos. Quando você lê este tema, isso aqui é um trunfo que vocês têm. Veja que aqui está falando o professor Alberto, não é o procurador, hein? Porque quem me conhece sabe que eu sou da AGU, né? Mas aqui eu não sou procurador de nada, eu sou professor. E qual que é a meta de um professor, Dani? Nós somos professores, né? Me permita, eu só não lembro da Dani como professor, mas se tiver mais professores, me avisem. Qual é o sonho do professor? É o dia que o aluno supera o professor. Quando o aluno faz o que a gente fala e ganha. Eu fico feliz. Né? Eu fico super feliz de ver o meu aluno ganhar. Então, aqui eu estou como professor. Né? Quando eu estiver lá no processo, lá no dia a dia, eu vou impugnar o que você falar, provavelmente. Provavelmente eu vou ter argumento. Mas eu vou torcer para você, desde que você faça a lição de casa. Agora, se meu aluno lá, no LOAS, na hora de impugnar o laudo, não botar o 185 da STJ, aí eu não vou ter dó nenhuma. Eu vou falar para ele, vai ter que estudar mais. Eu falei na aula. Eu falei para colocar isso. E sabe por quê? Agora eu vou compartilhar o tema com vocês. Vamos lá, deixa eu abrir o processo que eu tinha separado. Tá aqui. Pessoal, tá vendo aqui? Tá um laudo de constatação, né? Ó, auto de constatação, ok? Bom, fato é o seguinte. Hoje em dia, pessoal, esses processos do benefício assistencial, você pergunta assim, Roberto, por que o juiz manda fazer um auto de constatação? Como é que o INSS, como é que o juiz apura o requisito de 1/4? Na teoria, pessoal, era só entrar no CNIS e olhar os vínculos. Se não tiver nenhum vínculo, qual é a renda da pessoa? Se o INSS consulta o quê para apurar vínculos, para apurar salários? O CNIS. E o juiz? Também. Então, o CNIS não seria suficiente? A pergunta que faço. A ausência de informações do CNIS, a ausência de dados de emprego, rendas, etc., não seria suficiente para comprovar o requisito de 1/4? Pois é. Para o juiz, não. Ele quer ir na casa da pessoa e ver como é o estilo de vida dela. Tá entendendo isso? Não, pessoal, porque o artigo 369, 371 CPC dá o poder de prova ao juiz para ele comprovar a existência de um fato. O juiz não está limitado a um tipo de prova, como é o CNIS. Então, ele manda fazer uma perícia na casa da pessoa. Você sabe que o auto de constatação, ele é uma perícia econômica social, geralmente feita por um assistente social.
Só que tem lugares que não tem assistente social, né? Tem lugares no Brasil que não tem assistente à vara judicial. E então ele pede para o oficial de justiça fazer esse laudo. Quando vem um oficial de justiça e faz o laudo, pessoal, é para você se preocuparem. Por quê? Qual é a diferença de um assistente social e de um oficial de justiça? O assistente social estudou na universidade uma profissão de assistência social, não é? O oficial, ele não estudou na universidade para ser assistente social. Ele tem uma outra formação. Quem você acha que é o profissional que tem mais sensibilidade para apurar essa questão econômica social? O assistente social. Ele estudou para isso. Então, vocês têm que estar muito atento a isso, porque os laudos são bem diferentes quando forem feitos por oficial ou por assistente social. Eu acho que dá para te ouvir. Estão me ouvindo, pessoal? Então, né? Tá. Você fala que vá. Eu acho que o colega deve estar, tem que dar uma olhadinha no som do. Eu não sei quem, eu não consigo ver quem é, mas o pessoal está ouvindo aqui, ó. Qualquer coisa me avisem, tá? Ô, Sil, tá tudo em ordem, né? Tá sim, Roberto. Então tá bom. Beleza. Bom, pessoal, então é o seguinte. Vamos para esse aqui. A Fabiola, tá? Ela é uma pessoa com deficiência, tá bom? Ela é PCD, tem a esquizofrenia, já tentou suicídio várias vezes, ok? Mora com a mãe e o padrasto. A mãe não tem renda, tá? A mãe não tem renda e o padrasto tem uma renda um pouco superior do salário mínimo, que na época era 1028 era mais que o salário mínimo. Esse processo é um pouco mais antigo, tá? Ele processo aqui é 2014. Então era um salário acima do salário mínimo. A infraestrutura da casa própria, casa própria, de alvenaria. Reparem na infraestrutura. Pavimentação não, meio-fio não, esgoto não, iluminação não, só tem córrego. Móveis em móveis usados, tá? Gastos, aparentemente nada de extraordinário, tá bom? Diz que tem carro, mas não tem documento, porque não paga IPVA. E o que acontece? Os juízes são como a nós aí na vida real, pessoal. Eles não gostam só de ler as coisas, não. Eles gostam de foto hoje em dia também. E é uma coisa que, por um lado, é bom, né? Porque uma imagem vale mais que 1000 palavras, mas, por outro, também causa injustiça, né? É igual você entrar no Instagram de uma pessoa e falar assim, eu vou te apresentar uma pessoa, né? Tá solteiro, vou te apresentar uma amiga, né? Deixa eu ver o Insta dela. Todo mundo põe a melhor foto, né? A primeira foto de perfil é a melhor de todas. Todo mundo se engana, né? Vê aquelas fotos e aí começa a ver o estilo de vida, você fala, nossa, pessoa interessante. Ou às vezes se ilude, essa pessoa deve ser rica, né? Olha só que lugares ela frequenta, né? Não sei o quê. O juiz faz a mesma coisa no LUAS. Ele fala assim, olha, eu quero ver imagens. E aí, antes de continuar, eu quero fazer uma pergunta a vocês. E eu vou parar de compartilhar. Porque eu quero ver quem está com a câmera aberta e me responda essa. Levanta a mão quem costuma colocar fotos na inicial, na petição inicial do LOAS judicial. Quem costuma fazer isso? Se pronuncie. Se não, eu vou entender que não costuma. Lúcia Catarina coloca. Quem mais coloca? 1, 2, 3. Doutora Marli também, a Ivana, a Vera. Muito bem, muito bom. Bom saber isso. Está aumentando. Cada ano que passa está aumentando. Isso é bom. Agora vai aí, vamos lá. Não estou falando que quem não coloca está errado, mas vamos discutir junto agora. Vamos discutir junto isso. Nós estamos falando de processo judicial. Nós temos que convencer, não é o servidor do INSS. Aqui quem vai ser convencido é o juiz. Pessoal, não sei se já trabalharam com magistrados quando eram estagiários, ou talvez antes de ser advogados. Eu trabalhei com juiz, muitos anos antes de ser procurador. Eu trabalhava em gabinete. Qual a origem econômica da maioria esmagadora dos juízes? São pessoas que sofreram na vida? Não.
São pessoas que estudaram em colégios ricos, em colégios bons? Sim. A maioria estudou no interior ou na capital? Na capital. Então, você acha que a maioria, não estou falando todo mundo, me veja bem, né? Tem juiz que sofreu? Tem. Tem juiz que passou fome? Pode ter. Não estou generalizando. Olha como eu falei, a maioria, ok? Antes que me condenem aí depois, o Alberto, não é? Eu falei a maioria. Veja, para ele julgar se a pessoa está em situação de vulnerabilidade, e essa é a palavra correta, que o LOAS, a Lei Orgânica da Assistência, usa. Veja que muitas sentenças usam a expressão miserabilidade. Não houve a comprovação da miserabilidade. Em nenhum momento está escrito na lei que tem que se comprovar miséria no LOAS. Porque miséria e vulnerabilidade não é sinônimo. Mas o pessoal usa a expressão miséria. Por que miséria? Porque quem ganha menos que um quarto, pessoal, salário mínimo já é pouco. Menos que um quarto é miserável. Então ficou isso estigmatizado na prática. Mas a lei não fala miserabilidade, a lei fala vulnerabilidade. Então, tecnicamente é mais correto usar vulnerabilidade social, econômica, enfim. Mas tá, estou falando isso por quê? Porque quando uma pessoa não sofre na vida, pessoal, ela não tem todas as condições possíveis para você poder aferir se a pessoa está ou não em estado de vulnerabilidade. Pode ser ou não, mas essa é a essência da isonomia, né? A isonomia é tratar os iguais de forma igual e os desiguais desigualmente na medida de suas desigualdades. Não é canto de perdedor, nem chororô, eu juro para vocês, pessoal, dá diferença. Outra situação, juiz da capital, quando passa no concurso, ele vai para o interior. Não, inicialmente. Ele vai para, vou lembrar das cidades perto de Ponta Grossa. Ele vai para Marquinhos, né? Conhece Marquinhos, pessoal? Não perde, mas pertence aí. Ele vai em cidades de 5, 10, 15, Alberto, tá travando e aí ele bastante. cai no rural. Entendeu? Tá, vou Alberto. voltar aqui, que agora recebi a mensagem que travou. Isso. Vou repetir. Pessoal, os juízes, quando passam concurso, vão Continua travando, Alberto. pequenas e não sabem absolutamente nada da vida ruim. Ixi, tá. Tá meio ruim aqui, então eu vou repetir de novo. Tá me ouvindo? Tudo bem agora, Silvana? Travou, né? Tá travando. Travou, né? Sim. Travou. Peraí, deixa eu ver aqui uma coisa. Quando travar de novo, me avisem, tá? Eu tô vendo que tá travando. Eu tô vendo que está travando. Deixa eu ver aqui. Tá travando ainda, pessoal? Bom, mais ou menos. Agora melhorou um pouco, Roberto. Tá. Se voltar a travar, eu vou falar um pouco devagar, que às vezes melhora. A colega falou para, se puderem fechar as câmeras, talvez possa ajudar. Isso é verdade. Isso pode ajudar de fato. Me perdoem, eu gostaria de ver todo mundo, mas vamos lá. Sil, fica comigo, tá? Fica comigo. Se travar, me avise, tá bom? Beleza. Bom, pessoal, estava eu dizendo, quem tem que ser convencido é o magistrado, ok? Quem tem que ser convencido é o magistrado. E o magistrado tem essa dificuldade de não ter sofrido muito na vida. Então, nós precisamos ter isso em mente, porque para convencer uma pessoa que não padeceu lá no passado, é difícil. E você tem que usar todas as provas possíveis. Por que que eu costumo sugerir para o advogado juntar fotos
na inicial. Meus caros, vamos acompanhar o laudo aqui. Voltei para o meu processo. Ok? Voltei para o meu processo. E a questão é a seguinte, vamos olhar essas fotos e eu quero que vocês façam um exercício de esqueçam que vocês são advogados. Esqueçam. Esqueçam, é difícil, mas esqueçam. Imagina você perdendo tempo no Instagram, olhando fotos alheias, tá? Ah, apareceu uma página, comecei a ver alguma coisa. Olha a foto de onde a pessoa mora. Tá? Olha a frente da casa dessa pessoa. É um bairro humilde, né? Por enquanto, eu posso afirmar que é um bairro humilde. Miserável não é. Entrando na casa, tem um carro. Tem um carro, não é um fusquinha, mas tem um carro. Peraí. Aqui. Entrando na casa, você já vê um quarto, né? Tem azulejos na casa, tem luz, tem uma cama, tem móveis, calçados, tem a mãe que cuida da autora, tem um banheiro com azulejo, pia. Aí, por enquanto, você vai falando assim, olha, miserável não me parece. Pode ser humilde, mas miserável, não sei, não me parece. Olha a cozinha, tem geladeira, tem os móveis. A parte de fora tem um varalzinho. Tem bastante móveis lá na parte de fora da casa. A casa é de alvenaria, como está no laudo, né? Tem uma máquina de lavar roupa, a outra não sei o que é, deve ser a mesma coisa. Tem um fogão. E daí, você vê que o oficial de justiça tira foto dos móveis, né? Percebeu isso? Como ele adorou tirar foto de móveis? Ele adorou tirar foto de móveis. Por que será que ele gostou de tirar foto dos móveis? Por que ele tirou foto do banheiro, né? Do que está na parede no banheiro? Né? Por que ele fez isso? E não se esqueça de uma coisa, quando a gente tira foto pensando em alguma coisa que quer destacar. Todo mundo, quando tira uma foto, quer destacar alguma coisa. Não existe uma foto sem pretensão de destacar alguma coisa. Muitas vezes você favorece teu rosto, muitas vezes você favorece outra parte do teu corpo, muitas vezes você favorece o que está ao redor, atrás da pessoa, não é? Agora, a autora está aqui. A autora é ela. E quando você vê uma foto da autora, pessoal, você se impacta. Você se impacta e vê a situação que ela está, não é? E aí o que acontece? Tá aqui tá a autora, tá? Ela é a autora, representada por sua mãe. Muito bem. E aí, beleza. Aí estão os documentos, e eu vou parar de compartilhar aqui com vocês. E agora, a questão é a seguinte. No laudo, estava escrito casa de alvenaria, imóveis usados. Só que em algumas situações, você via vazamentos na casa, você via que não era de alvenaria, tinha uma parte de madeira nas paredes. Podem ver que havia paredes de madeira, não era de alvenaria. Em várias situações havia infiltrações. Só que isso não foi explorado. Isso não foi explorado. A pergunta é, se eu tivesse tirado as fotos e juntado na inicial as partes ruins da casa, por exemplo, não tem córrego, né? Não tinha meio-fio, que estava escrito isso no laudo, mas não tiraram foto, não exploraram muito isso. Quando você explora isso e põe na inicial, qual vai ser a tendência do servidor da justiça? Qual vai ser a tendência do servidor da justiça que for na casa da pessoa? Você vai predispor essa pessoa que for na casa conferir, ela vai conferir o que as fotos da inicial falavam. Quando vocês não se antecipam na prova, você deixa um livro aberto para o servidor da federal fazer o que bem entender. O servidor vai fazer o quê?
ele vai tirar as fotos do que ele acha interessante. Ao passo que quando você não faz isso na inicial, você perde essa chance de fazer isso. Quando a gente junta uma foto, pessoal, a gente predispõe quem vai ver a foto a de duas uma. Ou ela se convence com a tua foto, ou ela vai querer conferir se é verdade o que está na tua foto. Você vai evitar que a criatividade de quem não viu nada impere no dia da prova. E isso é uma coisa que vocês não podem desperdiçar. Não se esqueça. Você vai ser intimado para se manifestar desse laudo. Só que se coloque no lugar do juiz. Vem um laudo. Esse caso não é tão emblemático, mas eu já vi outros. Todo dia a gente vê isso. Onde havia uma geladeira, presta atenção no que eu vou falar agora. Havia uma geladeira de inox com picador de gelo. E o juiz colocou isso como fundamento para julgar improcedente. Porque ele falou assim, quem tem uma geladeira de inox com picador de gelo externo não é miserável. Tanto que o juiz foi na internet, nas americanas.com, e digitou quanto custa uma geladeira de inox com picador de gelo externo. E descobriu que era R$ 5.900. E aí ele colocou a foto do laudo e do preço das americanas, e justificou. Olha, há elementos que demonstram, que evidenciam que a pessoa não padece de miserabilidade. Agora vem esses questionamentos. Ok, mas olha o nome do benefício. Benefício de prestação continuada. Uma pessoa que já teve renda, contribuiu para o INSS, ele pode receber LOAS no futuro? Pode. Se eventualmente ele não tem mais condições, se eventualmente ele perdeu a coluna segurada e não consegue mais contribuir, ele pode pedir o LOAS, se ele se encaixar na situação do LOAS, obviamente. Então, eu posso entender que esse é um benefício, que a pessoa pode ter um passado que deu condições a ela de ter uma casa de alvenaria, de ter carro, de ter uma geladeira de inox. E isso é uma questão importante. E quando eu digo o seguinte, por que é importante a gente colocar as provas documentais fotográficas na inicial? Porque você já pode discorrer sobre isso. Porque vocês não podem ter dúvida. O servidor vai na casa da pessoa e vai tirar foto do que ele acha importante. Se você coloca o que você acha importante, você vincula isso e já pode desenvolver uma fundamentação explicando a situação real. Quando o juiz te intima para você se manifestar sobre a prova, o juiz vai entender assim, não, a pessoa pode estar tentando salvar o processo. Então ela vai tentar inventar situações, eles falam desse jeito, eles vão tentar justificar o injustificável. Eu já vi juiz falar muito isso. Então a questão e aí deixa o critério de vocês. Pense nessa hipótese de juntar fotos na inicial. Como é que eu viabilizo isso, Alberto? Você tem duas opções. Ou pede para o teu cliente tirar foto, e o que eu não recomendo, a menos que ele tenha uma criança, uma filha, um adolescente, porque as crianças sabem tirar foto, né? Os adultos não sabem tirar foto, né? E tem que explorar o que demonstra carência, né? O que demonstra vulnerabilidade. Outra, faça videozinhos. Use os QR Codes, pessoal. Muitos advogados estão usando os QR Codes. O que é o QR Code? Aquela listrinha lá, né? A preta branca lá, a código de barras. Faça o QR Code. Para quê? Para que quando o juiz olha o QR Code, ele vai para o YouTube e vê um vídeo que vocês fizeram da casa da pessoa e dos arredores. Garanto a vocês que mais legal do que uma foto é um vídeo. Como é que eu posto um vídeo no processo eletrônico? QR Code mata tudo, pessoal. QR Code é simples. Eu não sei fazer. Entra no YouTube e coloca lá como fazer um QR Code, tá? O YouTube Influencers vão te ajudar a fazer isso, ok? Faça isso. Por quê? E agora vamos voltar para o direito e vamos associar o que a gente falou. Voltamos para o chat, tá? Voltamos para o chat no tema 185 do STJ.
J, né? Do tema 185. Olha o que o tema 185 fala. Ele diz que o requisito de um quarto, pessoal, ele não é a única forma de se comprovar a vulnerabilidade econômica. Então, peraí, a lei fala um quarto, mas o STJ fala que você pode provar através de outros meios. E ele ainda fala assim, ó, que esse requisito econômico de um quarto, menos de um quarto, existe uma presunção absoluta de miserabilidade. Senhores, o que significa presunção absoluta no processo? Qual é a diferença de presunção relativa e presunção absoluta? Na presunção absoluta não se admite prova em contrário. Na presunção relativa, admite-se prova em contrário. E agora vamos lá, encaixar no caso concreto. Preste atenção no que eu vou falar. Se o CNIS ou qualquer outra prova que demonstre a existência de renda, não existir nenhum apontamento de renda da família, não tem vínculo de emprego, não tem comprovação do imposto de renda que a pessoa teve renda, nenhum documento demonstra a existência de renda. E o juiz pega um laudo tem uma foto de um carro. A pergunta é: olhando o que está no tema, vou repetir essa parte, então. Vou repetir essa parte. Observando o tema 185 do STJ, tá? Observando o tema 185, que eu vou colar de novo aqui, para quem chegou depois, tá? Deixa eu só colocar para todos. Tá aqui. O tema 185 fala que existe presunção absoluta se a renda for inferior a um quarto. Eu acabei de afirmar que o CNIS não tem nenhum vínculo de emprego e não há nenhum outro documento que demonstre renda. Ou seja, a pessoa ganha menos que um quarto. Não ganha nada, ganha zero. Certo? A questão é agora, essa geladeira, o carro na garagem ou a casa de alvenaria é suficiente para afastar o direito da pessoa? Ou ela fere o tema 185? O tema 185 fala em presunção absoluta. Presunção absoluta é o quê? Não se admite prova em contrário, se não houver comprovação que a pessoa ganha mais que um quarto. Então, neste caso que eu dei agora há pouco, é um pouco diferente, porque existe comprovação que existe uma renda do padrasto. Existe uma renda do padrasto. Mas em muitos processos que vocês trabalham, não tem renda. Ou tem uma renda inferior a um quarto. Mas por causa de foto, o juiz julga improcedente. Então, a questão é, vamos utilizar o tema 185 do STJ? Usem. Por que eu falo use, Alberto? Porque é o seguinte, o artigo 927 do CPC é categórico. Precedente de repetitivo do STJ é de caráter obrigatório para juiz e tribunal. Se você não colocar na sua peça, o juiz vai ignorar, pessoal, porque eles sabem da existência do tema, mas como eles querem aplicar o que eles acham justo, eles ignoram. E você precisa lembrar, ó, excelência, está aqui, né? O tema é tal. E se ele não der bola, como costuma acontecer, recorre. Ah, mas não adianta recorrer, eu perco. Mas, pessoal, se pensar assim, nunca o precedente favorável a vocês vai vingar. Vocês têm que levar isso para o STJ um dia. Vocês têm que levar isso para o STJ. O precedente de vocês, a Silvana colocou aqui Professor, na eu tela acho de que vocês. travou um pouquinho.
parágrafo... Eu pego o artigo 143. E ele fala lá que poderão, né, ser utilizados... Já estou repetindo, né? Travou de novo? Travou. Verdade, travou. Eu consigo ver. Travou de novo, né, pessoal? Estou vendo que está travando. Travou de novo. Já vai passar isso aqui, ó. Tudo bem, estou ciente aqui. Então, vamos repetir. A Silvana colocou o parágrafo 11 do artigo 20 da LOAS, né? Do artigo 20 da LOAS. E, de fato, pessoal, o INSS se dispõe de você levar em conta outros elementos para comprovar a miserabilidade. Mas é interessante isso. Quando o INSS dispor disso, como é que fica o tema 185? Ele perdeu a razão de ser ou ele continua valendo? Continua valendo. Então, assim, se o INSS pode levar em conta, ou o STJ falou, existe uma presunção absoluta de miserabilidade, quando não há comprovação que é mais que um quarto. Então, vamos estudar direito. A menos que um quarto, como é que é na justiça? Eu consigo... Silvana, tá me ouvindo? Tá Não. travando bastante, Alberto, bastante. Bastante, né? Uhum, Faz quanto tempo que tá travando já? Um minuto? mais ou menos. Ele não está Volta durando pra... assim, sabe? É, Que ruim, né? Desde o artigo 927 do CPC. Vixe. Desde lá tá travando? Nossa. Ó, Continua. a sugestão da Sueli. Pessoal, vai ficar meio estranho, né? Mas se eu fechar minha câmera e falar, pode ser? Vamos ver. Pessoal, Vai, todo mundo sem câmera. vamos fazer um teste. Tá travando agora, pessoal? Ou tá tudo em ordem por enquanto? agora dá para ouvir. Infelizmente, vamos fazer um teste, então, pessoal, sem câmera, tá? Beleza. Então, tá bom. Então, 927 do CPC, ele fala do precedente obrigatório para juízes e tribunais. Muito bem. A Silvana colocou o parágrafo 11 do artigo 20 da LOAS. A questão é, vou até agora, pessoal, só para ver se está tudo bem. Tá tudo bem agora. Ah, que bom. Agora Que pena foi. que tem que ser assim, né? Que pena que tem que ser assim, né? Mas enfim, vamos lá. É difícil, mas vamos lá. Então é o seguinte. A questão é, se o INSS pode se valer de outros elementos para demonstrar a pobreza, o judiciário também pode? Pode. A única questão que o tema 185 falou é o seguinte, juízes e tribunais, quando for menos que um quarto e não houver comprovação que existe uma renda superior a essa, vocês não podem julgar improcedente com base em foto, com base em elementos diversos. Você só pode levar em conta elementos diversos da renda quando houver comprovação que a renda supera um quarto do salário mínimo. Tá? Quando houver comprovação que ganha mais de um quarto, ok. Quando não houver, presunção absoluta. Pessoal, repito, nós temos centenas de processos onde não há comprovação de renda. Nenhuma. Tá? Então, vocês precisam utilizar o tema 185 do STJ. Então, utilizem ele, que ele pode ser muito interessante para vocês também.
Uma outra questão, não sei, desculpa, perdão, antes que passe de outra questão, né? Vocês querem perguntar alguma coisa sobre essa parte da renda econômica, pessoal? Fazer um comentário, perguntar? Não. Então tá bom. Doutor Alberto, desculpa, estava procurando o microfone. Eu tenho uma questão aqui. O INSS ele tem pedido para verificar a renda de outros familiares que não pertencem ao, digamos assim, não residem no mesmo âmbito familiar. O que o senhor me diz sobre isso? Que não residem no mesmo grupo familiar debaixo do mesmo teto, Carla? Isso mesmo. Pediram para verificar irmãos, né, da autora, né? Então, não pertencem ao grupo, ou melhor, não residem no mesmo âmbito familiar, cada um tem seu grupo familiar. Entendi. Viu? Sabia? É isso aí. Então vamos lá, vou responder. Vou tentar voltar com a câmera, tá? Se travar, me avisa de novo. Muito bem. Falar sem câmera é muito ruim, mas vamos lá. Se travar, eu volto a ficar sem câmera. Senhores. Isso aí. Vamos lá. Carla, é o seguinte. Duas, né? Tem que... Isso. Doutora, eu estou benefício... tentando mutar uma pessoa, mas está voltando, ó, o som aqui. Tá voltando o som? Aham, eu tô deixando no mudo, mas está voltando. Só prestar atenção. Será que ela quer perguntar de repente? E aí ela tá tirando? Acho que não, né? Não. Vou continuar. Pede para ela fechar a câmera. Quer que eu fale para ela? Eliane, cuidado com a tua câmera e com o teu som aí, tá bom? Acho que ela não deve estar ouvindo. Bom, continuando. Respondendo a pergunta da Carla. Nós sabemos que no benefício essencial, pessoal, existe uma previsão na Constituição que ele só será devido se houver a comprovação de que a família não tem condições de amparar. A grande questão, cara, é que na Constituição ela remete na forma da lei, no 203. E quando você vai para a lei, Carla, a definição de família está lá no artigo 20 também. E ela coloca debaixo do mesmo teto. Debaixo do mesmo teto. Então, Carla, se acontece isso, você vai ter que argumentar que só pode aferir debaixo do mesmo teto. Se não há comprovação que essas pessoas morem, né, debaixo do mesmo teto, haveria um extrapolamento da regra legal. Eu sei que existe isso de fato, cara. Porque existe entendimento na justiça, e agora entenda por que tem esse requisito muitas vezes que estão cobrando. Tem juiz que entende que o conceito de família, né, que o conceito de família para fins de LOAS não se esgotaria na previsão expressa do artigo 20, tá? Da LOAS, porque a LOAS define quem é o grupo familiar, né? O parágrafo primeiro define quem é o grupo familiar. Então, lá você vê, né? Você vê lá que ele coloca pais, irmãos, filhos, enteados, etc., né? A grande questão é, esse rol é taxativo ou não é taxativo? Para vocês, o entendimento seria mais interessante que fosse um rol taxativo. Mas veja que é uma discussão que há uma certa divergência, porque, por exemplo, pessoal, o FONAGEF, o enunciado FONAGEF 51, eu vou até pôr no chat aqui para vocês, o enunciado FONAGEF 51, ele fala que o conceito de família não é taxativo. O juiz poderia incluir outras pessoas da família, porque no direito civil, pessoal, é dever da família amparar quem não tiver condições de ser amparado, desde que haja respeito aos graus, né? Então, assim, Carla, resumindo, você pode questionar isso em juízo, tá? Então, a questão é,
os membros do grupo familiar do artigo 20, parágrafo 1º da LOAS, têm que estar debaixo do mesmo teto. Você pode argumentar, ó, INSS, eu não vou trazer aqui os dados do irmão, porque os irmãos não moram debaixo do mesmo teto. Tá? Então, se você poderia argumentar por aí. Então, a questão é essa, debaixo do mesmo teto. A maioria dos juízes leva em conta o conceito legalista. Tá? Tem que ser debaixo do mesmo teto. Mas, repito, existe uma formação jurisprudencial que não exige o debaixo do mesmo teto e inclua todos os membros da família previstos no artigo 20, parágrafo 1º, ainda que não more debaixo do mesmo teto. Tá? Aí você vai ter que discutir isso em juízo. Essa questão não chegou no STJ, nós não temos precedentes vinculantes no STJ e nem no STF. É uma matéria que certamente tem que chegar um dia nesses tribunais superiores, mas tem que provocar para subir o recurso, né? Senão, essa questão vai ficar ao Deus dará de cada juiz entender o que ele entende por família. Beleza? Obrigada, doutor, mas eu fiz a argumentação nesse sentido mesmo, tá? Mas muito obrigada. Ah, imagina. Bom, pessoal, outra questão importante que eu acho que vale a pena a gente dar uma sondada é na questão do IPCD, tá? Isso causa muita dúvida aí na prática também. Como se portar do PCD, e aí eu trouxe para vocês aqui, deixa eu compartilhar, uma portaria do INSS que é muito pouco utilizada na Justiça. Portaria 2/2015. Antes de continuar, se alguém quiser comentar, questiono a vocês, alguém usa a portaria 2/2015 para impugnar laudos de PCD judiciais? Caso não utilize, comece a pensar na hipótese de utilizar. Por que que o INSS usa, tá? Como parâmetro. Bom, eu vou abrir para vocês essa portaria e aí faço uns comentários sobre ela. Essa portaria, pessoal, não é lei. Como vocês sabem, portaria não é lei. Então, num primeiro momento, eu posso falar assim para vocês. O juiz é obrigado a fazer isso? Não. Mas se o próprio INSS faz, eu não poderia pedir para o juiz aplicar a mesma metodologia de apuração de PCD na justiça? Porque uma coisa é fato. Comprovar PCD na via administrativa é mais fácil do que na justiça. Isso é fato. Na justiça, existe o grave problema da confusão com incapacidade. Os juízes nomeiam médicos para comprovar incapacidade, sendo que o requisito não é incapacidade, é a deficiência. O conceito de deficiência é bem diverso, ele é mais amplo do que da incapacidade. Enquanto a incapacidade apura o requisito biológico, o requisito no PCD, para LOAS, analisa o psicossocial. Então, a gente fala em perícia biopsicossocial, é dizer, médico mais assistente social. Essa portaria 2/2015 traz isso, pessoal. E aí, vou compartilhar com vocês, de novo, essa portaria, e eu quero chegar nesses pontos para cá. Porque, vejam, vamos lá, deixa eu baixar a tela aqui para vocês olharem. O INSS, para acabar com o subjetivismo do que seria uma barreira social, do que seria como é que se configuraria as deficiências intelectual, psicológica, física, etc., ela criou um instrumento objetivo para apuração dessa questão do PCD. E aí você pode ver que essa portaria regula como vai se aferir isso, tá? Dizendo quais são os deveres do assistente social, quais são os deveres que o médico vai ter que apurar também. E o que acontece? Esse artigo 7º aqui, ele é bem interessante. O artigo 7º traz critérios para esses profissionais apurarem a condição de PCD ou não. Então, por exemplo,
eu poderia fazer uma pergunta numa perícia médica judicial, questionar o perito, né, que vai fazer a prova do PCD. Se ele poderia se pronunciar sobre a existência de quais são as maiores e menores limitações ou restrições ao avaliado para trabalhar, ou para produzir os atos da vida diária. E por que eu acho isso interessante? Porque isso aqui é um elemento, são elementos objetivos que os profissionais, médico e assistente social no INSS, se valem, pessoal, para apurar se a pessoa tem ou não tem deficiência. E qual a questão, pessoal? Repito, na justiça não se usa essas portarias do PCD. Não se usa. Eles se usam na via administrativa. E é por isso que pode perguntar para os professores que dão aula de PCD. Não leve a questão do PCD para a justiça. Claro que tem situações inevitáveis, né? Quando o INSS não reconhece, você vai ter que ir para a justiça. Na justiça, eles mandam o perito médico fazer isso. E eles confundem a incapacidade com a deficiência. Quando você tem essa portaria, você tem mais elementos de questionar através como? Fazendo quesitos. Ou você faz os quesitos previamente, utilizando essa portaria, ou você pode usar a portaria para poder questionar o resultado da perícia médica. Tá? A obra que eu recomendo sempre é a do professor João Marcelino, né? O João Marcelino escreve sobre o PCD e ele fala bastante dessas portarias de configuração do PCD. Tá? Então, na configuração de PCD, recomendo muito utilizar as portarias do INSS. Lembrando que, recentemente, pessoal, vocês devem estar, com certeza, estão sabendo que as perícias médicas estão com dias contados, né? Vocês estão percebendo que as perícias médicas presenciais, os benefícios por incapacidade, estão com os dias contados. O próprio INSS já está começando a desenvolver os regulamentos para dispensar a presencialidade, admitindo fazer à distância, inclusive. E a questão é, e para fins de LOAS vai ser a mesma coisa? Sim. Nós temos agora a portaria 972, deixa eu pôr aqui, de 2022, que dispõe sobre a perícia social remota. Perícia social remota. Nós temos a possibilidade agora de fazer por videoconferência isso, tá? Então, é interessante vocês olharem esse novo normativo do INSS, porque muitas vezes pode ser interessante para vocês fazerem essas perícias com o assistente e o médico pela via remota, né? Então, a portaria 972/2022, ela é muito parecida com aquela portaria que está dispensando a presencialidade na perícia médica dos benefícios por incapacidade. A tendência é essa, né, pessoal? Como o INSS não consegue dar conta de todas as demandas que ele tem, não tem médico para isso suficiente, ele vai se render à tecnologia. O que é mais fácil? Vamos fazer à distância, né? Dá para fazer mais perícias por dia. Isso pode ser bem útil, muitas vezes, para acabar com o subjetivismo médico, né? Na perícia por benefício por incapacidade, por exemplo, agora a prova documental ganha mais importância do que a prova pericial. No LOAS tende a ser assim também, com essa previsão inicial dessa portaria 972/2022. Pessoal, uma coisa que a gente fala muito, né, nos PCDs, né, na justiça, pelo menos, no processo judicial. Não deixe de oportunizar vocês, né, a fazerem os quesitos para perícia, né? Porque saibam de uma coisa, aqueles quesitos que vocês olham nos laudos previamente já feitos pelo juiz, eles são um combinado entre a Procuradoria do INSS e a Justiça, né? Pode ver que geralmente o INSS não oferece quesitos, porque os quesitos são aqueles que o juiz já coloca para o médico responder. Pessoal, vocês não podem se valer só disso, vocês têm que trazer mais quesitos. Mais quesitos. Então,
Como eu posso trazer novos quesitos, além daqueles que já existem no judicial? Use a portaria que eu mencionei para vocês. A 2/2015 traz bastante argumentos para vocês poderem questionar, seja através de quesitos ou posteriormente através de impugnação. Sempre ressalve, não confundir incapacidade com deficiência. O judiciário faz isso todos os dias. Ele confunde deficiência com incapacidade. Vocês têm que enfatizar uma coisa, eu estava esquecendo de falar, que é muito importante. E é uma coisa que a gente não vê tanto assim no dia a dia. Pergunto a vocês. Nas petições iniciais de PCD, de LOAS PCD, a gente costuma ver os advogados explorarem muito, batendo muito na prova médica, questionando que a esquizofrenia não... Questionando, por exemplo, que a esquizofrenia da pessoa é uma barreira, desculpa, que a esquizofrenia que essa pessoa tem impede dela poder prover sua própria subsistência. Não se esqueça de uma coisa, não basta ter a doença ou a enfermidade, porque isso está voltado à incapacidade. A definição de PCD, ela começa exigindo esse requisito biológico, mas não é só isso. O que dá direito ao benefício não é a existência da enfermidade ou da doença. O que dá direito é a barreira que essa doença, enfermidade, causa na vida da pessoa. Então, a questão que lhes digo, né? Vocês costumam abrir um capítulo na inicial das barreiras, no caso concreto? Essa é uma pergunta que eu faço aos meus alunos sempre. Vocês costumam abrir um capítulo das barreiras quando trabalham o LOAS PCD? E a gente não vê isso com frequência. Por que é importante trabalhar barreiras? O que dá direito ao benefício, pessoal, repito, não é a existência da incapacidade, não é a existência da doença ou enfermidade. Não. Vocês têm que mostrar, no caso concreto, em que ponto essa existência da enfermidade ou doença causa uma barreira que desiguala essa pessoa em relação a quem não tem essa enfermidade e doença. Vamos dar exemplo aqui, trazendo fotos. Só um segundinho. Deixa eu apontar aqui para vocês. Eu separei aqui. Cadê você? Tá aqui. Só um momentinho. Só um momentinho. Vamos abrir fotos. Tinha aparecido foto aí, pessoal? Acho que eu apaguei, né? Peraí. Não apareceu. Não apareceu. Tá, vamos ver agora. Agora vai. Apareceu, né? Sim. Sim. Beleza. Bom, olha umas fotos aí, um cadeirante, né? Qual é a barreira aqui, pessoal? A barreira aqui na rua não tem a rampinha para a pessoa poder completar um cruzamento de uma via pública. Essa senhora está revoltada que o ônibus não tem adaptação para poder exercer o direito ao transporte. Transporte é um direito fundamental do artigo 6º do CPC. Esse advogado, colega nosso, não tem rampa no tribunal, na turma recursal, para poder fazer sustentação oral. Sustentação oral é um direito fundamental que decorre do contraditório. Olha a diferença desse rapaz com essa moça. Qual é a diferença dos dois? Aliás, vamos começar pelo básico. Qual é o fator de igualdade dos dois? A existência da doença, da tetraplegia. Mas os dois não têm realidades iguais. Porque essa senhora tem uma barreira que impede dela exercer atos básicos do dia a dia, como, por exemplo, pegar transporte público. Ao passo que esse rapaz não tem essa mesma barreira. E aí vem a pergunta.
Você, na tua petição inicial, mostra a barreira para o juiz do teu cliente, no caso concreto, não vale falar genericamente que causa barreira, não. Você mostra com provas a existência da barreira, sugiro que coloque isso. Então, o advogado coloca, porque muitos municípios, pessoal, não tem a rampinha, não tem um ônibus programado para isso. E é importante que você mencione isso. É importante você mencionar isso. Com foto, melhor ainda. Foto impacta mais o magistrado, né? Então, olha só, por exemplo, aqui, uma pessoa que trabalha num posto de combustível, cadeirante. Sem EPI, né? Ó, tá aqui, ó, não tem luva, né? Isso aqui é benzeno, né? É cancerígeno. Olha lá um agricultor PCD. Trabalha. Você vê, mesmo com a condição dele, ele consegue trabalhar. Essa barreira é diferente de quem, por exemplo, não tem condições de trabalhar. Isso é importante vocês evidenciar no caso concreto. Só uma coisa. Então, essa sugestão é muito importante, pessoal. Explorem mais a questão da barreira. Não fiquem só na parte médica. Porque o médico, por si só, é mais complicado vocês derrubarem, pessoal, porque médico contra juiz, contra advogado é complicado, porque ele estudou medicina. Para você refutar uma prova médica é mais difícil, mas a barreira não. A barreira você tem mais condições de refutar. O que dá direito ao benefício é a conjunção dos dois. Fator biológico, o que é biológico? Enfermidade e doença. É um impedimento de longo prazo, né? Psicológico, enfim, físico, etc. Mas não é só isso. Aliado à barreira. E essa barreira tem que estar comprovado nos autos. Se não tiver comprovação, dificilmente o juiz vai aceitar o PCD. Então tem que explorar bem essa questão da barreira também. O Alberto, Oi, você falando, né, eu pensando que a gente vê assim, muitos juízes falando que, por exemplo, no PCD mesmo, ele não tem capacidade, por exemplo, para trabalhar num trabalho braçal, mas pode trabalhar sei lá, no administrativo, né? Então, assim, realmente eles confundem a ideia da deficiência com a incapacidade. E nesse caso, o que você, num recurso, digamos assim, o que você sugere? Minha sugestão é você bater justamente aí, Dani, que o juiz ele não pode se esquecer que o conceito legal de PCD, que vem da lei complementar, né, da pessoa com deficiência, combinado com a LOAS, artigo 20, né, parágrafo 3º, que define a questão do PCD, ele não leva em conta o aspecto meramente biológico, né? Ele tem que levar o conjunto disso, né? Ele tem que sopesar todos os argumentos. Então, você tem que demonstrar que o requisito de incapacidade, ele só leva em conta a parte médica biológica. O conceito de PCD também leva em conta o psicossocial, que são as barreiras. Então, se o juiz faz isso, ele está, aspas, negando o conceito legal de PCD, negando a vigência de uma lei federal, o que possibilitaria você lá em cima questionar, por exemplo, um recurso especial, ou até, ele também nega a vigência ao Tratado de Nova York, né, que fala sobre a definição de PCD, permitindo você levar para o Supremo Tribunal. Porque a grande questão aqui, né, Dani, é que a gente tem que evitar que no STJ e no STF não se analisa prova nem fato. Sim. Então, assim, mas eu posso discutir se o juiz tem que levar em conta fator psicossocial, né? Então, eles se olvidam, eles se esquecem completamente disso e confundem com incapacidade. A grande questão é por aí, Dani, então. É você explorar no teu recurso que não é o único elemento para definição de PCD. Ao contrário, a existência do fator de enfermidade e doença, ele não é o mais importante é a barreira. Será que a existência daquela doença causa uma barreira que desiguala em relação a quem não tem? Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Perfeito. Tá? Ele Obrigada. dá mais importância para um fundamento que confunde totalmente com a incapacidade, infelizmente. Isso acontece, infelizmente, né? Direto. Obrigada, Alberto. Aproveitando esse gancho que a Dani passou aí, nesse caso, então, do PCD, ainda seria mais vantagem, né?
continuar no administrativo, não seria? Eu entendo que sim, Sil. Pelo que a gente Né? percebe no dia a dia, o INSS... Pasmem, pessoal, você pode achar que não, né? Mas sim, o INSS está mais preparado para reconhecer o PCD, porque eles levam em conta, vocês vão ver na portaria, quem não conhece a portaria, dá uma olhadinha depois. Essa portaria dá mais importância para a barreira do que propriamente para a doença. Diferente do judiciário, que eles confundem o tempo inteiro com incapacidade. Então, assim, se você não consegue no requerimento e vai para o recurso, vai para o Conselho de Recursos. É só realmente não conseguiu, aí vai para a Justiça. E aí reza, né? Aí tem que rezar e trabalhar bem a questão, porque realmente a confusão é enorme no judiciário. E ainda é, né? Infelizmente. Isso, Stephanie. Explore a baixa qualificação escolar, com certeza, exatamente. Tá? Exatamente. Tem que explorar todas as barreiras possíveis. E lembre-se, não é só citar genericamente, baixa escolaridade. Coloca no teu caso. A pessoa estudou 2 anos, parou na 5ª série. Tem que colocar elementos concretos para o juiz visualizar isso, tá bom? Foto, vídeo, QR Code, mostra a realidade da pessoa, visitas para o centro de apoio à pessoa com deficiência, enfim, tem que colocar isso mesmo. É uma prova que depende, é um tipo de processo que a prova é mais importante que a argumentação jurídica, muitas vezes. A Stefana me deu um apelidinho aqui. Esse apelidinho o pessoal adora me colocar, não sei por quê. Mas, enfim. É a sua cara, ainda mais de barba. Maria. Algo mais aí, pessoal? Sil, Dani, algo mais aí, pessoal? Eu só tenho 20 perguntas aqui, não, tô brincando, eu vi que já deu o teu horário. Mas pode mandar, vai. Não, tô brincando. É que, nossa, você vai falando, daí vão surgindo muitas questões da cabeça da gente. Mas eu vou deixar aqui para o pessoal, de repente alguém tem alguma pontuação, algum questionamento, quem está assistindo aí, gente, aproveite, já que ele vai dar mais uma lambuja aqui de tempo para nós. Professor, eu tenho. Quando o INSS reconhece os fatores ambientais como grave e atividade e participação leve, você judicializa. E aí, em decorrência do entendimento que não existe incapacidade para o trabalho, essas informações seriam relevantes ou até mesmo assim suficientes para a concessão do benefício? Peraí, vamos lá, Rosângela. O INSS reconheceu a deficiência leve, enfim, né? E o juiz não reconheceu, é isso? Isso, o INSS reconhece que a participação e a função do corpo tem uma deficiência leve, enquanto os fatores ambientais, ou seja, a barreira, é grave. Aí, quando você judicializa, que o judiciário ele nomeia um perito médico que não conhece muito ali as peculiaridades da pessoa com deficiência, ele entende que não há incapacidade para o trabalho. Perfeito, entendi. E o juízo acolhe o laudo pericial e nega o benefício, né? Indefere o pedido. Nesse caso, por si só, o INSS ter reconhecido essa barreira grave, teria elementos para a concessão do BPC? Ótimo. Eu quero entender a hipótese da Rosângela na seguinte hipótese. Então, o INSS na perícia foi favorável à existência da barreira grave, mas na parte econômica não aceitou e você teve que judicializar, né, Rosângela? Aí você levou para o judiciário. Isso. Beleza. Isso, pessoal. O que a Rosângela colocou é perfeito, é uma hipótese que acontece todos os dias, e aí qual argumentação você tem que utilizar? Porque assim, o INSS indefere pela renda econômica. A única questão divergente é a renda econômica. O INSS não se opôs à questão do PCD, do reconhecimento da condição de PCD. Então, é muito importante que na inicial você explore isso. A única questão que vai ser discutida é essa. Mas, na prática, o juiz nomeia um perito para fazer a prova. Pessoal, o fundamento é a chamada teoria dos motivos determinantes. Teoria dos motivos determinantes. É uma teoria do direito administrativo que fala que quando o ente administrativo reconhece uma situação de fato, não poderia outro poder ir contra esse reconhecimento.
É por isso que na petição inicial é muito importante você pedir como fato incontroverso, na inicial, coloca lá, fato incontroverso, o INSS reconheceu. Eu só quero discutir renda econômica aqui. É isso que eu quero discutir. Agora, Rosângela, é uma teoria isso, tá? Isso não é uma coisa pacífica no judiciário. Isso é uma teoria, na doutrina existe, tem juiz que acolhe, mas não é maioria. Então, Rosângela, o juiz entende o seguinte, já que ele tem liberdade de prova, ele poderia rediscutir tudo, né? Inclusive a perícia médica. E se ele se convence do lado contrário, de uma decisão, de uma posição contrária, ele poderia rever. É por isso que eu acho que você tem que usar essa parte processual. Olha, abrir um tópico inicial. A única questão fática a ser discutida nesses autos é a parte econômica. Na parte de reconhecimento de PCD, não há interesse algum, não há interesse de agir, pois o próprio INSS já aceitou. Não há discussão, não haveria por que o juiz fazer isso. Porque, lembra-se de uma coisa, aula de processo civil, só há interesse de agir se houver resistência. Como o INSS não existiu na parte do PCD, não haveria por que discutir isso em juízo, porque seria uma falta de interesse de agir. Então, se o juiz fizer isso, Rosângela, tem que recorrer alegando falta de interesse de agir. O juiz foi além, tá? Se você deixou isso claro na tua inicial, ele foi além. Isso acontece, infelizmente, todos os dias. Sim, então, professor, nesse caso foi alegado, né, a teoria dos motivos determinantes, mas o juízo entendeu o seguinte, que como tá para ele decidir, ele pode analisar todos os critérios. E mais, ele solicitou o seguinte, a realização da perícia, e a perícia social só ia ser realizada se fosse constatada a incapacidade. Nesse caso, o deferimento veio sem a realização da perícia social. Meu Deus do céu, realmente é triste mesmo, né? É por isso que a gente fala, né? Tenta o máximo no INSS, recorre para o Conselho de Recursos, porque na justiça é essa tristeza aí, pessoal. E tem que recorrer, né, Rosângela? Não adianta. Você tem que recorrer e rezar para um dia chegar no STJ, né? Para poder mudar, porque senão ela vai morrer no tribunal, infelizmente. Que coisa, que triste isso, ouvir isso. Que horrível Verdade. isso. Né? Obrigada, professor. Eu que agradeço. Professor Alberto. Oi, Carla. No dia 12/9, nós tivemos o nosso terceiro grupo de estudos de caso, né? E nosso tema era sobre a revisão dos benefícios previdenciários do BBC LOAS, quando há apontamento de irregularidade pelo MOP. Gostaria que o senhor falasse alguma coisa que pudesse nos ajudar nessas defesas também. Mas o que você fala exatamente? Qual foi o ponto trazido no Quando aponta o critério da renda, né? Normalmente é sobre o critério da renda, e eles eles apuram um período de tempo, né? Então, aconteceu algum fato lá em que foi apontado o aumento da renda e eles vêm cobrando todo um período, né? Então, o seu doutor poderia nos passar alguma coisa nesse sentido para que nos ajudasse também na nossa defesa dos nossos clientes. Então, Carla, na teoria, nós sabemos que a LOAS, né, ela fala que a cada certo período o INSS vai fazer a revisão, né? É uma revisão bienal, na verdade. Ele é um benefício de prestação continuada, então ele parte da premissa que a renda econômica continuará como era, né? Então, assim, o que é o MOB, né, pessoal? Monitoramento Operacional de Benefício. Ele é uma espécie de corregedoria do INSS, para ver se o benefício concedido está regular ou não. Então, como é um benefício que pressupõe revisão, pode acontecer da pessoa, nesse meio tempo, conseguir um emprego, conseguir uma renda, enfim, que tire o direito dela de ter o benefício, mas então precisa de todo um processo para isso, né? Então, a primeira questão que eu sugiro para vocês é ver se na época de concessão do requerimento da pessoa no INSS, qual era a situação patrimonial dela. Não é porque depois ela conseguiu uma renda que tira o direito dela. Então, o MOB tem que ver o seguinte, na época do requerimento, ele tinha direito? Tinha. Ok, então não tem nada de irregular. Se depois
ela teve uma renda e ela se tornou permanente, essa renda, aí o MOB vai estar no direito dele, porque a lei permite fazer a revisão, de questionar a regularidade ou não, a permanência ou não. Aí você tem que ver se essa renda é permanente, porque muitas vezes a renda não é permanente. Tanto que na justiça, embora não seja um precedente, nem não é uma jurisprudência pacífica, há entendimentos, eu digo majoritários, pelo menos na quarta região, que bico, sabe o bico, pessoal? Renda eventual que a pessoa tem, pedreiro, por exemplo, né? Trabalha com pedreiro, ganha de vez em não ganha uma coisa certa, né? A pessoa que faz bico não é renda para a justiça, muitas vezes, porque não é uma renda permanente, é uma renda eventual. Então, Carla, a questão é, veja se na época do requerimento a pessoa, qual era a situação patrimonial dela. 2, se existir renda, se essa renda é permanente ou não. Tá? Se essa renda é permanente ou não. Fora isso, aí tem que ver o que o MOB está alegando para eventual irregularidade, tá? Quem mais quer perguntar? Obrigada, doutor. É isso aí, Sil. Silvana? Oi, voltei. Estava vendo os stories aqui. Pessoal, eu vi aqui que o doutor Alberto falou que ia ficar até as 8 e ficou quase meia hora a mais. Enfim, isso é sinal de que foi muito bom. E com um público desse que, no menor pico aqui, o professor deu 34 pessoas. Eu vi. Viu, Esse né? horário, Eu te falei, eu devia ter apostado, eu ia ganhar a aposta. você ia ganhar, eu ia Eu perder. ia ganhar. A gente estava brincando, Dani, a gente estava com a Dani preparando o grupo, né? Estava brincando aqui com o Alberto, que ele diz, nossa, à noite, nesse horário, às vezes não vem muita gente. Eu falei, olha, acho que não vai ficar menos que 35, não. Vamos apostar? Não vamos apostar. Eu devia ter apostado. Viu? Na próxima você aposta. Agora concluiu. Gente, foi muito bacana. Então, eu iniciei o grupo, eu vou passar agora a palavra para a Dani, para os agradecimentos e encerrar esse grupo de estudos maravilhoso. Obrigada, meu amigo de coração. Obrigado. Alberto, você já é prata da casa aqui, né? Sabe que a gente ama você e você é super bem-vindo sempre, né? E a gente fica muito feliz com você participando da nossa comissão, com você aqui em Ponta Grossa, seja presencialmente ou virtualmente, né? É sempre uma satisfação. Então, muito obrigada por você disponibilizar teu tempo, teu conhecimento, né? Para estar brindando a gente aqui. E também já vou aproveitar, já vou agradecer todos os que participaram, o pessoal de fora, de Ponta Grossa, Cascavel, Curitiba, enfim, ficamos muito felizes aí com a participação de todos. Alberto, obrigada. Esteja sempre aqui com a gente e Deus abençoe teu caminho sempre. Obrigado, Dani, obrigado, Sil, obrigado a todos os colegas aí da comissão, de outros lugares também que participaram. É um prazer enorme. Nós somos amigos, né, e colegas juntos, né? Só naquele momento de processo judicial que eu posso estar do outro lado, mas dentro do que eu posso argumentar, sem inventar coisa. E eu torço muito para vocês aí, porque eu sei que graças a vocês aí, vocês conseguem amparar famílias, né? Como diz lá a nossa querida Adriane Bramante, o benefício concedido é uma família protegida, né? Tem toda a frase perfeita, né? Então, a missão de vocês é nobre, super nobre, porque vocês dão um mínimo de dignidade para essas pessoas. Então, pessoal, parabéns aí pelo esforço de estar aqui até esse horário, numa segunda noite aí fria, podendo estar em casa, relaxando, né? Mais tranquilo. Mas estamos aqui tentando melhorar sempre. Parabéns por essa forma de pensar, que é só assim que a gente melhora mesmo. É ter certeza que nunca vai saber tudo, né? Então, é sempre aprender alguma coisinha, nem que seja 1%, já valeu a pena. Sempre esse 1% pode melhorar alguma coisa. Então é isso, Dani. Sil, obrigado de coração, vocês também. Saudades imensas. Quero muito ir para Ponta Grossa aí. Vamos me dar um jeito, né? As datas que me colocaram aí num evento, eu não conseguia atender, mas eu quero... Eu Não vou deu, atender, né? com certeza. Mas você não vai, vai,
Nós já vamos programar, né, Dani? Mês que vem a gente já vai programar do ano que vem, você não vai escapar. Não, com certeza. Eu quero ir aí, quero matar a saudade, abraçar vocês aí, todo mundo. Obrigada, gente. Isso aí. Tchau, pessoal. Um beijo, um abraço para vocês. Se cuidem. Beijão. Tchau.